Durante as décadas de 50 e 60, o recém-criado Estado moderno de Israel se via pressionado pelo Egito e, em virtude disso, o exército israelense acaba atacando uma base do exército brasileiro, que na época participava da missão de paz na ONU. Este conflito acabou levando a fim a vida de um militar brasileiro. Conheça agora essa história. Este conflito militar acontece no contexto histórico da Guerra de Suez, uma disputa realizada entre França, Grã-Bretanha e o Egito. Inaugurado em 17 de novembro de 1869, após 10 anos de construção, o Canal de Suez permitiu o encurtamento da viagem entre o Oriente Médio e a Europa, gerando uma economia de navegação de mais de 8.000 quilômetros. O canal, de 164 quilômetros de comprimento, foi construído em parceria pelo governo francês e egípcio. Anos depois, com a alta dívida externa, o Egito se viu obrigado a vender sua parte do canal ao Reino Unido, que tinha grande interesse em encurtar o tempo de viagem até as Índias. Já em 1882, tropas britânicas se instalam às margens do canal para proteger os seus interesses. E 6 anos depois, em 1888, naquela que ficou conhecida como Convenção de Constantinopla, ficou definida a neutralidade do canal, que não poderia ser fechado, mesmo em tempos de guerra, devendo assim servir a qualquer nação. E aí, tá gostando desse vídeo? Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar todos os nossos lançamentos. Após a criação do Estado de Israel em 1948, as tensões na região aumentam e, em julho de 1952, integrantes das Forças Armadas egípcias dão um golpe de Estado e derrubam o governo do rei Farouk I, criando a República Árabe do Egito. Este fato, além de instituir um novo regime, aliou o novo governo com a União Soviética, fato que levou o coronel Gamal Abdel Nasser, novo líder egípcio, a declarar a nacionalização do Canal de Suez em 1956, levando prejuízo aos acionistas e investidores europeus. Nasser ainda proíbe a navegação israelense no canal e também bloqueia o Estreito de Tirã, tirando de Israel o acesso ao Mar Vermelho. Unidos, Inglaterra, França e Israel lançam a operação militar conhecida como Operação Mosqueteiro, em outubro de 1956, fazendo com que o controle do canal volte às mãos europeias. Os Estados Unidos, que não sabiam dos planos, criticam a operação e pressionam pela retirada de tropas, enquanto a União Soviética ameaça fazer um ataque com bombas nucleares às cidades de Londres e Paris. Pressionados por Estados Unidos e União Soviética, além de outros países integrantes da ONU, França e Inglaterra abandonam a intervenção militar no Egito, mas acabam deixando uma instabilidade ainda maior na região, visto que as forças armadas egípcias foram humilhadas e assim Israel se negava a devolver aos derrotados o controle da península do Sinai, levando assim a ONU a criar a primeira Força de Paz, integradas por diversos países com o objetivo de manter a paz em um ambiente hostil de guerra, mas sem realizar operações ofensivas. Ideia do ministro canadense Lester Pearson, a UNEF, ou Força de Emergência das Nações Unidas, foi composta por países que não faziam parte do Conselho de Segurança da ONU e que não tivessem interesses na região. Sendo assim, um dos países convidados para fazer parte do grupo de paz foi o Brasil. Por ter tido um bom desempenho durante a Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária Brasileira e por ter sido o Brasil, através de seu representante na ONU, um dos apoiadores da criação do Estado de Israel anos antes, o presidente brasileiro Juscelino Kubitschek aceitou prontamente o convite. Com o apoio do Congresso Nacional, foi enviado um batalhão do Exército Brasileiro, tornando o Brasil o primeiro país a usar o famoso capacete azul, símbolo das operações de paz da ONU. Totalizando cerca de 600 militares brasileiros, o pelotão de paz ainda incluía militares de outras nações, como Suécia, Noruega, Canadá e Colômbia. Em 1957, Israel começa a desocupar a península do Sinai, como um sinal de recuo militar em busca da paz na região. Com a chegada da Força de Paz,
o presidente egípcio os recebe e a força brasileira é enviada para o sul da faixa de Gaza, mais precisamente na cidade de Rafa, onde operou durante toda a missão. Os capacetes azuis tinham a missão de manter intacta a linha do armistício assinado em 1949, mantendo separados judeus e palestinos, impedindo qualquer foco de tensão. Um dos militares enviados nessa missão de paz foi o conhecido dublador brasileiro Márcio Seixas. Os soldados brasileiros permaneceram durante 10 anos em território egípcio e, procurando mostrar força após a humilhante derrota na batalha pelo Canal do Suez, o presidente egípcio, através da União Soviética, aumenta seu poderio militar e, em maio de 1967, Gamal Abdel Nasser solicita à ONU que as tropas de manutenção da paz fossem retiradas do território egípcio. Pressentindo o risco iminente de um conflito bélico de grande proporção, os países integrantes da Força de Paz retiram suas tropas da região e o controle do campo de Rafah, onde estavam antes tropas brasileiras e canadenses, fica totalmente sob responsabilidade e controle do exército brasileiro. Enquanto isso, forças de inteligência de Israel tomavam conhecimento de um possível ataque ao seu território, sendo liderado esse ataque pelo Egito, mas que também contaria com o apoio de exércitos de Jordânia e da Síria, além de outros países da Liga Árabe. Temendo serem pegos de surpresa e em reação a mais um bloqueio do Estreito de Tirã, imposto pelo Egito aos navios israelenses, é Israel quem decide atacar primeiro. Foi aí que, em 5 de junho de 1967, a base onde se localizavam os militares brasileiros sofreu um forte ataque de metralhadoras e morteiros israelenses. Em consequência do ataque israelense, tombou morto o militar brasileiro Carlos Adalberto Ilha, que possuía à época a patente de cabo do Exército. Todos os militares brasileiros restantes foram rendidos e desarmados pelos militares israelenses. Dias depois do ataque à base, a missão de paz foi desfeita pela ONU e os nossos militares retornaram ao Brasil a bordo do navio Soares Dutra. O ataque desferido por Israel deu origem ao que ficou conhecido como Guerra dos 6 Dias, mas esse já é tema para um próximo vídeo. Mais uma vez, obrigado por ficar comigo até o final do vídeo e até uma próxima, pessoal. Beijão, tchau, tchau.